Amém. Quero ler um texto da palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos. Mas os irmãos podem permanecer sentados. Eu quero ler apenas o versículo que despertou Martinho Lutero. Romanos capítulo 1, versículo 17, chamou a atenção do doutor Martinho Lutero, quando ele dava aula para os seus alunos na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Este versículo aqui diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o reformador Lutero, hoje nós vamos falar do terceiro grito da reforma, vamos dizer, o terceiro brado da reforma, sola fide, que no latim é somente a fé, ou somente pela fé, ou pela fé somente, que este é o caso que deu um entrave entre Lutero e a Igreja Católica. Os irmãos sabem, ele era um monge sedento da vida eterna. Ele entrou para o mosteiro agostiniano para ver se a consciência aliviava, porque os pecados deste homem o atormentavam de tal modo. Preste atenção. De tal modo o atormentava seus pecados, que Lutero tinha acabado de fazer uma confissão com o padre. Quando ele estava indo embora, no meio do caminho, ele lembrava de um que ele não tinha falado, ele voltava. Ele voltava e confessava aquele que ele tinha esquecido. Lutero ficava assim, perturbado. Ele não conseguia encontrar descanso para a sua consciência na confissão auricular, e nem nas indulgências, já expliquei isso para os irmãos, nem nas penitências que os padres diziam: olha, reza tanto isso, faz tanto aquilo, dá tanto de oferta, faz não sei o quê, para seus pecados serem perdoados. Ele fazia tudo aquilo, mas sua consciência ainda o atormentava. Tanto faz, pecados pequenos, grandes de Lutero, ele pensava que se ele morresse sem ter confessado um pecado, ele iria para o inferno, porque havia se esquecido de algum pecado. E ele foi ensinado a vida inteira de que o homem é aceito por Deus por aquilo que ele faz certo. Se ele fizer alguma coisa errada, então ele vai merecer a justiça de Deus. Neste caso, justiça como punição. Vamos dizer, você pode perguntar, Lutero nunca tinha lido este versículo? Claro que sim, meus irmãos. Só que quando ele lia o versículo de Romanos 1,17, ele entendia assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Quando ele lia essa palavra justiça, ele já se encolhia todo, porque ele entendia justiça como sendo o juízo de Deus. A justiça seria a punição. Ele fala, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ele morria de medo. Ele falava, meu Senhor, se a justiça de Deus se revela no Evangelho, então é isto que o Evangelho faz, ele pune a gente. O Evangelho, ele destrói a gente por causa dos nossos pecados, e ele não tinha paz, ele não tinha nenhuma paz. Então, claro, ensinado a vida inteira que Deus aceita o homem por aquilo que ele faz certo. Aliás, nossa igreja é a igreja reformada, nós temos a doutrina da reforma, essencialmente na linha calvinista, mas eu ainda vejo irmãos aqui da nossa igreja que acham que Deus vai receber você por causa das coisas boas que você faz. Eu ainda vejo irmãos aqui pensando isto, que Deus vai nos aceitar se a gente fizer as coisas boas. Aí sim nós vamos ser salvos. Não faz as coisas boas não, para você ver. Então, nós temos isto na nossa cabeça ainda. Imagina Lutero, que vivia na Igreja Católica e ensinava exatamente isto. Então, o sola fide, que é essa doutrina que nós vamos estudar hoje, ela gira em torno da doutrina da justificação. Só que Lutero não entendia justificação, ele entendia justiça como punição, juízo, né? Então ele tinha medo aqui deste versículo.
até que ele, dando aula na Universidade de Wittenberg, na Alemanha, ele continuou lendo o versículo lá, obviamente que ele fazia a exegese do versículo, né, a interpretação, e aí quando ele leu assim, que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Aí ele falou, mas espera aí, como que a justiça se revela de fé em fé? Como? Então não é punição. A fé é crer. Aí, como está escrito, Paulo fala, né? Como está escrito, o justo será por fé. Ele cita o texto de Abacuque, né? Profeta Abacuque, capítulo 2, verso 4, que Abacuque fala isso, o justo será pela fé. Aliás, a única vez que a palavra fé acontece no Antigo Testamento é ali, em Abacuque 2,4. E Paulo, ele cita Abacuque naquele texto ali para mostrar aos romanos que é exatamente isto, a justiça de Deus que se revela no pecador não é a justiça punitiva, mas é a justiça atribuída, é a justiça infundida, é a justiça aplicada. E aí que Lutero entendeu. Ele então falou assim, mas Paulo está usando Abacuque. Abacuque dizia que o justo verá pela fé. Você sabe como é que as pessoas interpretavam Abacuque e Paulo naquela época? Eles achavam o seguinte, que quando Paulo estava dizendo o justo será pela fé, ele estava dizendo assim, o justo, se tiver fé, ele permanece vivo. É isto que eles entendiam. Você vai ficar vivo se você tiver fé. Se não tiver fé, você vai morrer. Mas, Lutero agora, ele inverteu. Ou melhor, ele descobriu, quem tinha invertido era a igreja. Lutero descobriu o verdadeiro significado do texto. Ele diz, se a justiça de Deus se revela de fé em fé, então é necessário crer para que a justiça seja revelada. Mas se eu creio, como Deus vai me punir se eu creio? E a Bíblia está dizendo que quem crê é salvo. Então ele teve uma iluminação, abriu na mente dele e falou, isto aqui não se refere à punição. Isto aqui está falando que aquele que crê, ele recebe a justiça de Deus. Não é uma punição, mas é uma atribuição, é uma infusão da justiça em minha vida. É por isso que o justo viverá pela fé, ele está dizendo. Essa vida não é a vida terrena, não é a vida do justo, mas a vida de Deus, porque ele creu, então ele recebeu a justiça de Cristo, agora ele pode viver justo. Ele está tranquilo, ele não é mais considerado pecador. Meus queridos irmãos, isto foi uma libertação para Lutero. Este homem, ele enlouqueceu, ele não acreditava naquilo que ele tinha descoberto. E estava ali o tempo todo. E ele não acreditava, e ele ensinava os alunos dele, e ele vibrava, e os alunos, o que está acontecendo com o doutor? O que está acontecendo com o professor? E ele vibrava, e ele dizia, gente, nós estamos livres, nós estamos libertos. A justiça de Cristo foi aplicada aos que creem. É isso que o texto está dizendo. Aleluia. E então ele se levantou e disse, nunca mais minha consciência vai me incomodar. Porque eu criei. Porque eu criei. Quando ele assumiu isto, meus irmãos, e foi liberto, ele foi lá na porta da igreja e pregou 95 teses contra as indulgências da igreja católica. E ele chamava a fé. Agora eu creio, agora eu estou livre, agora eu posso falar. E ele colocou lá, e foi e saiu. E depois da revolução que aquilo lá que ele pregou lhe deu, virou uma bagunça, virou uma baderna, virou todo um prejuízo ali para a igreja católica na Alemanha inteira, e aquilo foi um problema sério. O Papa da época, o Papa Leão X, chamou Lutero de o javali selvagem na vinha do Senhor. Porque os irmãos sabem que o javali, um porco selvagem, ele destrói as plantações. E o Papa chamou Lutero de que estava destruindo a plantação da igreja católica. Obviamente que ele estava destruindo, pois o Papa havia enviado um dos seus vendedores de indulgência, chamado João Tetzel,
para poder vender indulgências na Alemanha, porque, de acordo com o Papa, ele fazia um acordo com o príncipe, né, da Alemanha, e ali todo o dinheiro que eles conseguissem vendendo indulgências para o povo alemão, dividia entre o Papa e o príncipe. Então, a metade ia para a construção da Basílica de São Pedro em Roma, e a outra metade ficaria no Palácio do Rei, no Palácio do Príncipe ali na Alemanha. Então Lutero bota fogo nisso tudo, ele põe fogo nisso tudo, é óbvio que ele vai ser chamado de um javali selvagem, porque está atrapalhando os planos da igreja. Fala hoje com uma pessoa que é escravizada pelo dinheiro que eles ficam cobrando de você aqui e ali. Fala. Eles também te acham que você é um javali selvagem, que você está indo contra os homens de Deus. Na verdade, eles são tão aprisionados que eles acham que aquilo ali é que é ser crente. Eles já estão tão direcionados àquela manipulação, àquela prisão, que eles acham que aquilo que é ser crente. E quando você diz que não é, isso aí é um javali selvagem também. Eu acho que eu devo ser também considerado um porco branco aqui nessa cidade, por algumas pessoas. Tem problema não. Eu destruo as plantações, mas não a do Senhor. A vinha do Senhor tem um nome, é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou a videira. Nós somos os ramos e temos que dar fruto. Pois vamos lá. A igreja daquela época ensinava que a justificação era por fé, mas não somente por fé. A causa instrumental da justificação para a igreja católica é o batismo. Até hoje a igreja católica diz isso, que você é justificado não somente pela fé, mas o instrumento, o meio pelo qual você alcança a justificação é o batismo. Por isso que batizam as crianças. Porque se você não sabe que dia sua criança vai morrer, seu filho, e se ele morrer sem batizar, como é que faz? Aí morreu pagão, ele vai para o limbus infantum, ele vai lá para um local que está quase à beira do precipício no mundo espiritual, e daí você tem que fazer uma missa, você tem que fazer não sei o quê, para poder tirar o seu filho de lá, porque ele morreu sem batizar. Vamos ver quantas missas nós vamos poder fazer para levar seu filho para o céu, dizem eles. Naquela época era por oferta, chamada de indulgência. Por isso batizavam as crianças. A igreja católica sempre ensinou que o batismo também justifica, não é só a fé. O problema da igreja com Lutero não é porque Lutero colocou a fé, mas porque Lutero colocou somente a fé. Ô Lutero, a fé justifica, mas outras coisas também. Lutero não, outras coisas não. Somente a fé. Lutero tinha acabado de descobrir aquele negócio ali, como é que ele ia agora abrir mão disso daí? Somente a fé. Então a igreja ficou, não, peraí, você é um javali. E enquanto o nome do Papa era Leão, né? Eu sou o leão, mas Lutero é um javali. Então, Lutero, ele dizia que estava disposto, né, a beijar os pés do Papa se ele aceitasse a doutrina da justificação pela fé somente. Uma certa ocasião, o doutor estava lecionando, e quando ele se deparou com este versículo que nós lemos, foi onde brilhou a luz da sua consciência. Ele entendeu pela iluminação do Espírito isto que nós já explicamos. Não é justiça retributiva, é justiça infundida, é justiça aplicada, é justiça atribuída, é justiça considerada, é justiça declarada, é justiça decretada. E quem declarou e decretou foi ninguém menos que Deus, o juiz. Se o juiz falou, acabou. Agora, uma outra coisa que nós temos que entender é que o que atormentava esse nosso personagem, tudo isso que nós estamos falando, a única coisa que ele se via merecedor era da justiça retributiva de Deus. Mas agora ele entende que Paulo está falando de outra coisa, aquilo que é atribuído a quem crê. A pessoa que crê, veja, ela é considerada justa por Deus. Agora vamos para um detalhe: justo e inocente são duas coisas diferentes.
O justo pode ser inocente, mas o inocente nem sempre é justo. Vejamos como isto se dá, e é isto que Lutero descobre aqui também. Vamos supor que você está num tribunal sendo julgado e o juiz declara você inocente. Tudo bem. O que ele está dizendo é um aspecto negativo, ele está dizendo apenas que você não praticou o crime. Isso é declarar inocente. Agora, declarar justo é outra coisa. Declarar justo é dizer não somente que você não deve, mas dizer mais que isso, que você também cumpre a lei. Você não apenas não mata, mas você evita que outros morram. O justo, ele é mais que o inocente. Ele não apenas não fere a lei, como ele também cumpre toda ela. Então Lutero saiu das grades da escuridão, de uma vida de culpa que estava escurecendo a sua vida, e agora recebe uma nova vida de fé na presença de Deus. Falar de crer em Cristo agora faz sentido, porque somente por crer, confiar em Cristo, que Deus atribui que a pessoa seja justa. Agora toda a Bíblia fazia sentido para Lutero. Quando ele traduzia o Novo Testamento, inclusive lá em Romanos 3, 28, o versículo diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Quando ele traduzia a Bíblia para o alemão, ele colocou assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé somente. Ele acrescentou somente, que não tem no original grego, mas ele acrescentou, e a igreja o criticou. Muitas pessoas criticaram Lutero por causa deste acréscimo, mas, ironicamente, Erasmo de Roterdã, que ele havia criticado no seu livro O Servo-Arbítrio, que eu comentei aqui na pregação passada para os irmãos, Erasmo defendeu Lutero, e ele disse assim: o que o doutor colocou é verdade, pode não ter no grego, mas se acrescentar não é alteração, porque Paulo está falando apenas da fé mesmo, e nada mais do que isso. O próprio católico Erasmo de Roterdã, na Holanda, reconheceu que Lutero não havia manchado a Bíblia com este acréscimo da palavra sola, da palavra somente. Então, todas as vezes, de fato, que Paulo diz que somos justificados ou salvos pela fé, ele nunca diz que você é salvo por causa da fé. Você já encontrou um versículo assim? Já? Você já viu um versículo na Bíblia dizer somos salvos por causa da fé? Não existe. A Bíblia diz que somos salvos por meio da fé. E há uma diferença entre por meio e por causa. Nós vamos ver isso mais para frente. Se nós fôssemos salvos por causa da fé, a fé não seria fé, seria obra. E como obra seria meritória. E sendo meritória, não é graça. Ela é uma recompensa. É um merecimento. Graça é sem merecimento. Se você exclui sola fide, você exclui sola gratia. Se tua fé é uma obra meritória, então Deus não te salva por graça. Ele te salva porque você é capaz. E se você é capaz, não precisa ir salvar, ué. O que o salva-vida vai fazer lá no mar, onde você está se afogando, se você sabe salvar? O que ele vai fazer lá? Ele vai arriscar a vida dele? Vai falar, chega lá para te salvar, você fala, não, eu sei nadar, pode ir embora. Para que Jesus vai morrer se você pode se salvar, meu filho? Para que Jesus deu a vida dele se você pode, eu me salvo? Eu posso crer por mim mesmo. Para que Jesus veio então? Que cada um faça seu esforço e se salve. Mas por que não foi assim? Porque nenhum de nós pode. Nós não estávamos nos afogando. A Bíblia diz que nós já estávamos afogados, já estávamos boiando, inclusive, no curso desta maré do mundo, do diabo, do pecado, que nos assolava e que nos guiava, que nos manipulava completamente. Então, se Paulo dissesse que você é salvo por causa da fé, ele estaria se contradizendo. Dentre os muitos pontos que Roma apresentou, contradizendo Lutero, os principais foram os seguintes, e eu reafirmo, ou eu ratifico aqui, dizendo que Roma, a igreja romana, crê nisso até hoje. Primeiro,
os pecadores são justificados pelo seu batismo. Segundo, a justificação é pela fé em Cristo, mais as boas obras de uma pessoa. Terceiro, os pecadores não são justificados unicamente pela justiça imputada de Jesus. E quarto, que uma pessoa pode perder sua posição de justificação. Essas 4 coisas a Igreja Católica ensina, e ela reafirmou isto aqui no Concílio de Trento em 1547, quando ela estabeleceu o concílio chamado Contra-Reforma, para contradizer as teses de Lutero. Até hoje a Igreja Católica crê nisso, que você é justificado pelo batismo, pela fé, pelas obras, que você não é somente pela justiça de Cristo e que você pode perder a justificação. Agora, não me espanta a Igreja Católica ensinar isso, o que me espanta é crente crer nisso. E esta é a realidade, que tem muito crente que pensa que ele pode realmente perder a justificação. Tem muito crente que ele pensa que Deus, olha que coisa, vamos analisar Deus novamente agora na figura de um juiz. Você entra no tribunal de Deus pecador, tá certo? E o que o pecador merece no tribunal de Deus? Não vamos falar dos homens não. Ou no tribunal de Deus, o que um pecador merece? Condenação eterna, morte eterna. A Bíblia diz que salário do pecado é o quê? É a morte, e esta morte é física? Não somente, mas a morte eterna. O pecador entra no tribunal de Deus merecendo isto. Se Deus quer ser de fato justo para com o pecador, apenas escreve a sentença e diz assim, olha, culpado, Deus está errado? Não, o cara é pecador, merece a morte, é culpado, vai ser condenado. E a pena que Deus dá para ele não é 30 anos, 10 anos, 5 anos, igual aqui no Brasil, 2 anos, 5 meses, não. A pena que Deus dá não é também igual aos Estados Unidos, pena perpétua, prisão perpétua. Os Estados Unidos, alguns estados aplicam a pena de morte. Não, Deus ele dá a pena das duas juntas, morte eterna. Jesus diz, não sairás dali enquanto não pagar o último centavo. E eu pergunto, quando é que eu e você podemos pagar o último centavo? Quando? Nunca. Portanto, ninguém vai sair dali. E Deus está errado em fazer isso? Não, isso se chama justiça, e é disso que Lutero tinha medo. Isso se chama justiça. E nada mais justo do que ter medo da justiça. Só não tem medo da justiça quem é? Justo. Qual de nós é justo? Ninguém, então todos temos que ter medo da justiça. Lutero estava certo. Humanamente falando, ele estava certo, ele tinha medo da justiça de Deus, porque nenhum de nós é justo. Todos somos injustos e os injustos merecem a justiça, e a justiça é isso daí, é dar o que merece. E o injusto merece condenação. Agora, o justo merece o quê? Vida. O justo merece viver. Então, Deus se faz homem. Cristo vem como homem, e ao nascer, viver uma vida de perfeita obediência ao Pai, desde o momento do seu nascimento até o momento de sua morte, sem nenhum segundo de pecado. O nosso Senhor, o nosso Deus que se fez carne, ele viveu uma vida que, se fosse entrar no tribunal de Deus, o juiz que é pai dele diria, justo, merece vida, não merece a morte. Mas Jesus disse para o Pai, eu tenho pessoas que eu quero dar a vida, e por eles eu morro. Eu assumo a morte deles, para que eles recebam a minha vida. E o Pai então escreve para Jesus, culpado. E Jesus morre. Sabe para quê? Para que você que crê nele, Deus escreva inocente, justo, para que você tenha vida. Lutero descobriu um tesouro escondido. E Jesus conta uma parábola. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem achou este tesouro escondido no campo.
Mas ele vendeu tudo que ele possuía, tudo, e comprou aquele terreno. Lutero abriu mão do seu monastério. Lutero abriu mão do seu catolicismo. Lutero abriu mão do título de doutor, do seu freirado. Lutero abriu mão do seu sacerdócio na Igreja Católica. Lutero abriu mão de sua família. Lutero abriu mão de todos os reconhecimentos de seus alunos. Ele abriu mão de todas as glórias deste mundo, porque descobriu o maior tesouro. Abandonou tudo que tinha para ficar com este tesouro, sola fide, somente pela fé. Ele sabia que ali estava a sua libertação. E eu pergunto hoje para você, meu irmão: você já descobriu isto? Ou você ainda vive atormentado pelos seus pecados? Você não entendeu ainda que quem crê em Cristo é este pecador que entrou no tribunal de Deus merecendo morte, mas Deus olha para ele e vê que ele creu no seu filho e diz: não, como que eu vou te dar morte se este em quem você crê já morreu? Eu só posso ter uma coisa para te dar: vida e vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, descubra o valor da fé. Não estou falando de fé que vai remover monte, fé de dinheiro, fé de... Para com essas besteiras. Essas coisas não compram nossa salvação. Estas coisas não falam a respeito da vida eterna. Estas coisas são apenas uma isca para um peixe faminto e um peixe que está iludido por aquela isca que agrada seus olhos, apenas para que ele seja fisgado por aquele pescador interesseiro. As pessoas banalizaram o sentido da fé e diz: fé é você determinar, fé é você não ficar doente, fé é você não ter dificuldades financeiras, fé é você fazer isto, fazer aquilo e aquilo outro para que sua vida seja uma bênção, seja próspera. Mentira! Fé é você crer no Filho de Deus para a vida eterna e Deus aplicar a você a justiça que salva. Isto é fé. Descubra isso, meu irmão. Descubra isto. Olha, eu estou para dizer que tem crente de muitos anos que nunca experimentaram a alegria da liberdade em Cristo, porque, como Lutero, estão presos nas masmorras de suas consciências escuras, acusadas pelo pecado. Sai daí, meu filho. Você não creu em Jesus? Ou não? Tudo bem. Se você não creu, eis hoje a oportunidade. Afinal de contas, você está vivo, você está respirando. Isso significa que você pode dizer: eu quero crer. Eu quero confiar neste Jesus. Eu me vejo no tribunal de Deus e vejo a sentença dele sobre mim e sei que ele não está errado. Mas tem como mudar isso? Tem! Confie em Cristo Jesus. Não é nada que você vai fazer, nada. Tudo que você fizer para Deus não se considera. Porque para Ele o único que fez e fez perfeito se chama Jesus Cristo. Lutero tentou. Qual de nós era melhor que Lutero? Vivia se confessando, o homem vivia jejuando, o homem vivia dando chicotada nele mesmo. O homem vivia de joelho, o homem vivia sem comer, o homem vivia sem beber, sem dormir, querendo agradar a Deus, mas não dava, porque sabia que ainda tudo que fazia não era perfeito. Mas tem um que é perfeito, viveu a vida perfeita, e ele viveu em nosso lugar.
para que quando Deus olhar para nós, Deus veja Ele, não nós. Porque na cruz, Deus olhou para Jesus e não viu Jesus, viu a gente e puniu os nossos pecados em Cristo. Por isso que não temos mais nenhuma culpa no tribunal de Deus. Existe alguém hoje nesta nossa igreja, aqui nesta reunião, que ainda não creu em Jesus, mas que você quer crer hoje? Existe alguém que não ainda, mas que quer? Levante sua mão. Nós vamos orar. Nós vamos pedir ao Senhor que coloque esta certeza no seu coração de que seus pecados foram deletados, completamente deletados dos arquivos de Deus. Eles não foram para a lixeira. Eles foram deletados para o esquecimento. Não existe nenhum arquivo que possa conter os nossos pecados, nem arquivo oculto não pode conter mais os nossos pecados. Não existe arquivo oculto. Foram deletados para sempre. Foram deletados eternamente daqueles que creem no Senhor. Vamos ficar em pé, meus irmãos.